Olá, sejam bem-vindos ao Lion Academy. Nós estamos na terceira aula a respeito das emoções. Já conversamos sobre tristeza, já conversamos sobre medo e hoje nós vamos falar sobre orgulho. Como nós entendemos essa emoção à luz das Escrituras, como a palavra de Deus, como Jesus nos ensina a tratar desse assunto. Mas antes de mais nada, como a gente tem feito aqui nessa série, vamos dar uma olhadinha nas abordagens, seja na biologia, seja na psicanálise. Vamos entender um pouquinho mais sobre essa emoção? O que diz lá na biologia? O orgulho é uma emoção que resulta de processos neurobiológicos associados a áreas do cérebro como o córtex pré-frontal e o sistema de recompensa. Ele está ligado à dopamina e ao sistema de recompensas, associado a uma sensação de realização e reconhecimento. Então, é como se fosse uma resposta do corpo, uma resposta neurológica das nossas células em situações de reconhecimento, de realização. Quando o ser humano está num contexto desse, nós temos aí então algo propício para a emoção orgulho. Mas o que a abordagem cognitiva da psicologia fala? Na visão cognitiva, o orgulho surge de avaliações cognitivas positivas de si mesmo em relação às realizações ou atributos. Olha que interessante! Aqui ele não agrega juízo de valor. Ele fala simplesmente que é uma reação positiva, é uma reação diante de uma análise positiva de si mesmo. Então, quando você se vê bem, quando você tem uma interpretação ao seu próprio respeito, é uma emoção que é evocada. Resulta da percepção de que se alcançou algo significativo ou que se superou expectativas internas e externas. Então a gente está falando aqui de algo bom, no sentido, olha, eu me superei ou eu excedi as minhas próprias expectativas. Então a emoção orgulho, ela é aflorada. Ele é entendido como uma emoção que reforça o senso de autoestima. Então, o orgulho está relacionado à autoestima. E nós podemos dizer, então, que com a autoimagem e autoconfiança. No entanto, também pode ser associado a distorções cognitivas, se levado ao extremo, como no caso do orgulho excessivo ou arrogância, que pode ser baseado em autoavaliações irrealistas. Agora está ficando mais interessante. Primeiro nós estávamos falando de uma percepção de si, de uma surpresa ao próprio respeito. Agora nós estamos falando que essa emoção em níveis exagerados pode ser negativa, apresentando aí uma falta de realidade. Vamos dizer assim, uma desconexão com o real, do tipo, eu sou bom demais para tal coisa, ou eu sou excepcional demais. Então, você se desconecta do que realmente é a verdade, com a emoção orgulho. É uma visão de si, nesse sentido de arrogância, no sentido negativo, de algo que está te separando do real, do que é verdadeiro. O que Aaron Beck fala a respeito disso? O orgulho excessivo pode ser uma defesa contra sentimentos de vulnerabilidade e inadequação. Então, olha só isso aqui que interessante. Quando pode ser um mecanismo de defesa, quando alguém se sente muito vulnerável, quando se sente inadequado num contexto, vergonha, por exemplo, você tem uma resposta da nossa própria mente para compensar esse desconforto, para dar uma compensada nessa sensação, nessa interpretação da realidade negativa. No entanto, muitas vezes as pessoas super compensam com um senso inflado de realização para evitar confrontar seus sentimentos de fracasso. Uau! Então pode ser que o orgulho, gente, seja uma resposta a uma vulnerabilidade sua. Então aquilo que era tido, que a gente viu agora há pouco, como uma autoimagem exacerbada, o orgulho pode ser uma tentativa de camuflar uma baixa autoestima. Vocês percebem como nós temos aí uma situação de disfuncionalidade? O orgulho em si, nesse quesito erro,
pecado, nós vamos chegar nessa parte, ele está associado com uma disfunção humana, como uma consequência de um erro. Interessante isso, né? Essas frases dele estão no livro que ele escreveu em 1999, Prisioneiros do Ódio. Beck explora o orgulho como uma emoção que pode ser moldada por padrões de pensamento distorcidos, onde a pessoa tenta manter uma imagem elevada de si para evitar lidar com emoções mais dolorosas, como vergonha e fracasso. Uma fuga. Você conhece pessoas assim? Pessoas arrogantes, orgulhosas, extremamente presunçosas, nariz empinado, olhos altivos, que de alguma forma elas têm uma fragilidade e uma vulnerabilidade do tipo a minha autoimagem, o que pensam de mim, eu tenho que mostrar que eu sou bom, ou as pessoas não podem saber dessa minha fragilidade aqui. Então emoções como vergonha e fracasso para pessoas orgulhosas, arrogantes, muitas vezes são emoções difíceis de lidar. Pessoas que têm questões de autoestima e se mostram orgulhosas, elas têm dificuldade com relação à própria imagem. Nós estamos indo além aqui, né? Estamos aprofundando a questão. Mas o que a abordagem psicanalítica nos fala? O que Freud, na psicanálise, nos diz a respeito do orgulho? Ele está relacionado ao conceito de ego. Ele pode surgir como uma defesa. Aqui a gente tem uma concordância, né? Uma defesa contra sentimentos de inadequação ou vergonha, funcionando como um mecanismo para proteger ou de ameaças externas ou de questões internas mesmo. No entanto, o orgulho excessivo pode ser uma manifestação de um superego inflado, ou seja, o superego ele é aquelas nossas idealizações. O ego, porque na psicanálise nós temos a divisão do ser humano em 3 partes no que diz respeito ao eu interior: ego, superego e o id. O id é a parte inconsciente do ser humano, onde você tem as manifestações mais naturais e por vezes mais essenciais de existências, mais animalescas, vontades e desejos que pulsam no ser humano. O superego, ele já é a nossa moral, aquela parte onde a gente tem aquela dosagem, olha, o ideal de ser homem, o ideal de ser mulher, e o ego é o nosso eu, o nosso self, a nossa consciência, como a gente se expressa. O nosso ideal, o superego, ele está sempre controlando o ego, sempre tentando nortear o ego e sempre tentando empurrar o id, aquela parte de desejo pulsante, para baixo, admitindo e permitindo só aquilo que a nossa consciência tolera. Acho que eu consegui explicar um pouquinho, né? Então aqui Freud fala que se trata de um superego inflado, ou seja, é uma autopercepção, uma idealização muito inchada, a tal ponto que desconecta com a verdade. Então é uma compreensão de si muito fantasiosa, muito exagerada. O orgulho, ele pode ser ambivalente na psicanálise, pode ser um sinal saudável de autoconfiança ou uma defesa contra sentimentos de inferioridade. O orgulho patológico pode esconder conflitos internos profundos. Olha só, uma pessoa doente que tem problemas no seu relacionamento por conta de orgulho, arrogância, pode estar expressando, e como Freud nos explica aqui, evidenciando conflitos interiores muito grandes, muito profundos, como uma necessidade de validação. Então, talvez na história dessa pessoa, na sua história, você teve problemas com validação, na sua autoimagem, na sua percepção de si. E aí você se coloca no mundo tentando exacerbar suas qualidades para compensar a sua fragilidade emocional, a sua dificuldade em lidar com situações, por exemplo, de exposição, onde você potencialmente pode passar vergonha, dificuldade de administrar e lidar com outras emoções. O que Freud fala no Ego e o Id, de 1923? O orgulho, na verdade, deriva da força do ego e da percepção do indivíduo sobre seu valor.
é a força do seu eu. Ele está associando aqui a sua autoimagem, a quem você é, o seu self, e sobre como você se enxerga. No entanto, quando esse orgulho é excessivo, ele se torna uma defesa contra a insegurança, uma tentativa de proteger o ego de sentimentos de inadequação. Então, numa tentativa de você se blindar, evitando sentir coisas desconfortáveis, evitando você quebrar diante da vergonha, o nosso próprio eu, ele infla, ele se exacerba as qualidades. E vamos combinar, ninguém é 100% qualidade, né? Ele é totalmente ok, perfeito e certo. Não, nós como seres humanos temos nossas falhas. Ainda mais se nós trouxermos para o contexto do Evangelho, entendendo a realidade, o ser humano vive em meio ao pecado, há erro em nós, falhas. Mas um coração, uma alma que tem problemas com orgulho ou arrogância, ela tem dificuldade em lidar com essas partes frágeis e vulneráveis. Dificuldade de assimilar, de acessar, de aceitar que erra. Por exemplo, uma vergonha, uma culpa, uma percepção de si fake, fantasiosa, para amenizar uma dor. Vocês estão entendendo? Para amenizar o sofrimento da constatação do eu não sou perfeito ou isso aqui é um defeito de caráter meu. Então, olha só como é complexa a mente humana. Freud via o orgulho como um mecanismo de defesa que pode ajudar a manter a integridade do ego. É aquilo, se o seu interior está sob ameaça, você passa por uma situação, por exemplo, de exposição pública, você errou em público, você tropeçou, caiu na escola, por exemplo, quando criança, e as pessoas riram de você, ou então um contexto de bullying, onde você foi humilhado e as suas fragilidades foram expostas, exacerbadas e criou vergonha no seu coração. O orgulho, esse funcionamento do nosso eu, ele vai tentar com o orgulho se defender dessa emoção, dessa situação de vergonha e vai exacerbar outras coisas em você que são qualidades. Ah, não, mas eu sou bom demais nisso porque eles não me entendem. Por quê? Porque eu sou excepcional. Porque eu sou aqui, ó, eu sou fora da curva, ninguém vai entender como eu sou. Então, olha só, tentativas do nosso eu interior de lidar com os próprios erros, com os erros ao nosso entorno, com as coisas que nos afetam. Mas o que a Bíblia diz, gente? Nós já vimos aqui na psicanálise, na psicologia cognitiva, nós vimos na biologia a resposta neurológica do corpo, nós vimos que tem aspectos positivos, o orgulho como um mecanismo de defesa, quando a pessoa olha para si e fala, não, mas eu sou bom nisso, uma forma de sobreviver, né, gente? Diante de humilhação, de vergonha, uma forma do próprio eu se reerguer. Mas em níveis extremos nós temos patologia, nós temos problemas. E o que a palavra diz a respeito disso? Vamos procurar aprender com Jesus? Lá em Marcos 7, do 21 ao 23, diz assim, porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e o agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que a pessoa fique impura. Então Jesus já deu a letra aqui. Ele está nos ensinando e nos orientando que isso, o orgulho, é mal. O orgulho que vem do coração humano, essa concepção de si exagerada, exacerbada, é pecado, nos afasta de Deus. E se a gente for pensar aqui nas definições que nós vimos, é razoável, faz sentido, porque esse orgulho nos desconecta da verdade. E a verdade é Cristo. Então essa percepção de si exagerada nos leva para longe do Senhor, nos faz autossuficientes. Nós perdemos essa conexão com a verdade, com quem nós somos realmente. O que Tiago diz lá no capítulo 4, no versículo 5 ao 6? Não pensem
que não quer dizer nada essa passagem das Escrituras Sagradas. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Uau! Nós temos aqui uma contraposição de duas coisas que nós precisamos olhar com cautela. Ele fala que Deus se opõe aos orgulhosos. Olha, além de ser pecado, essa concepção de si errada, exagerada, Deus se opõe a isso. Não tem nada a ver com o Senhor, gente. Uma interpretação humana exagerada de autossuficiência. É aquele momento que o ser humano fala: eu sou bom, eu mereço a honra e a glória dos meus feitos. Isso é orgulho. Agora, nós aprendemos com Tiago que existe o oposto disso. Porque se Deus se ira e vai contra os orgulhosos, Ele é bondoso, gentil e amável com quem é humilde. Então, diante disso, eu queria trazer essa oposição. Um coração orgulhoso, um coração humilde. Olha que interessante, vamos refletir um pouquinho sobre isso? Porque o coração orgulhoso, ele é aquele que tem uma visão de si exagerada. E o coração humilde, será que é aquele que tem uma visão de si humilhada, menos, inferior? Não, né? Então nós precisamos ressignificar o que é humildade também. Porque humildade não é uma falsa modéstia. Não é aquela, um vitimismo do ai, tadinho, eu sou pequenininho. Não. Humildade é você ter a concepção correta ao próprio respeito. E como é que a gente consegue isso, gente? Você faz ideia? Carol, eu mal me conheço, como é que eu vou saber direito e ter essa concepção? Então, a humildade está baseada no que nós recebemos de revelação do Senhor ao nosso respeito e ao próximo. A humildade, Jesus, o próprio Deus, Ele foi e é humilde. Ele é Deus. Ele não se fez menos que Deus. Mas Ele não reteve isso e a glória disso para si. Jesus sabia quem Ele era. Jesus sabia quem Ele era. Mas Ele não se inflou nisso e nem se utilizou de quem Ele era para se sobrepor às pessoas. Uau! A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Vamos voltar nisso para falar sobre humildade. Mas antes eu queria contrapor aqui uma situação em específico. Carol, orgulho em excesso é possível? Será que essa emoção exageradamente pode se tornar uma patologia? E eu quero dizer para vocês que sim. Lá no DSM nós temos um transtorno chamado transtorno da personalidade narcisista, que é aquela pessoa tão orgulhosa, tão amante de si mesmo, tão apaixonada por si mesma, tão exagerada, como se você fosse o seu próprio Deus, que isso começa a causar sofrimento e prejuízos para si e para as pessoas que estão ao seu entorno. Então, olha só, a níveis elevados e crônicos, o orgulho, ele se torna uma patologia de acordo com a ciência e traz enormes prejuízos. Vamos listar aqui o que o DSM nos fala sobre esse transtorno? Ele é um sentido grandioso de autoimportância, onde o ser humano ele exagera conquistas e talentos e ele espera ser reconhecido como superior, sem realizações proporcionais, ou seja, ele espera um retorno a partir de coisas que não condizem com o que foi feito. São fantasias de sucesso ilimitado, poder, brilho, beleza ou amor ideal. Você percebe que o narcisista, ele vive num mundo à parte, num mundo só dele, onde ele é o próprio Deus. No DSM diz que a gente deve apresentar 5 dessas características que eu estou listando ou mais. Vamos continuar aqui nas características. Crença de que é especial e único e que só pode ser compreendido ou se associar a outras pessoas igualmente especiais ou de status elevado. Então o narcisista, por vezes, ele tem uma arrogância que humilha as pessoas ao seu entorno.
e as coloca em condição inferior de valor, de importância. Por quê? Porque ele se sente melhor. O narcisista, ele está sempre procurando andar com pessoas que ele possa tirar algum proveito, ou que ele se sinta no mesmo nível. E por conta disso, ele vai humilhar, ele vai expor, ele vai tratar mal os seres humanos que ele julga não ser merecedores da presença dele. Necessidade excessiva de admiração. São pessoas que estão constantemente buscando serem aprovadas, aplaudidas, e fazem o que é necessário. Não se importam em pagar preços o mais absurdos que sejam para receber admiração, elogio, glória. Olha só, por que isso aqui é uma patologia? Por que isso causa tantos prejuízos? Por que é pecado, né? Nós estamos falando aqui de um eu totalmente idolatrado, uma egolatria humana, onde no pedestal está o próprio ser humano, sua própria história, seus próprios atributos, e colocando as pessoas ao seu redor em sofrimento, ou então se colocando em perigo, ou então causando prejuízos em busca de o que para ele é considerado mais importante, que é admiração. Pessoas que se vendem, gente. Pessoas que barganham. Pessoas que negociam. Corrupção. Pessoas que pagam preços imorais para se chegar em lugares de visibilidade, de fama, de notoriedade. Pessoas narcisistas. Sentimento de que tem direitos especiais, expectativas de tratamento especial ou conformidade automática com as suas expectativas. A pessoa acha que ela merece muito mais do que os outros, ser tratada como algo diferente. Eu sou diferente, eu mereço ser tratado diferente. Quem é você? Então o narcisista, ele se olha assim, né? Ele tá aqui e ele vê o ser humano aqui. E ele maltrata. Ele humilha, ele é interesseiro porque ele só quer estar com pessoas que ele se sente, que ele é digno. Ele paga os preços necessários para chegar nesses lugares. Ele explora os outros, usa as pessoas para alcançar seus próprios objetivos. Ele tem falta de empatia, uma relutância em reconhecer ou identificar com os sentimentos e necessidades dos outros. Ou seja, não tô nem aí que você tá sofrendo com o que eu tô fazendo. O seu sentimento, o que acontece com você, pouco me importa. Por quê? Porque eu sou bom ou boa suficiente ou demais para me importar com você. E eu preciso chegar lá. Eu preciso chegar aonde? Aonde eu mereço, aonde eu sou digno. Será que isso aqui não é uma boa expressão, por exemplo, de um perfil de celebridade, de personalidades, lideranças, até do mundo gospel, viu? Lideranças que têm eu venci na vida, eu mereço andar com os grandes, os anônimos são insignificantes, eu não me importo com isso, eu tenho os meus objetivos, as minhas ambições, eu sou e realizo e aconteço. Olha só como isso é demoníaco, né, gente? Como isso tá totalmente fora, porque Cristo, já pensou se Cristo foi... A história teria sido totalmente diferente se Jesus tivesse retido para si glórias e majestades de um Deus, né? Ele não se importou em servir, em ser tratado como um ser humano comum. A identidade de Cristo não está nisso. A identidade do Filho de Deus vem do Pai. O Pai é a autoridade, o Pai é aquele a quem ele se referencia. Ele simplesmente é. E ele foi humilde. Não porque ele se vitimizou, ele, ai, tadinho de mim, não. Mas porque ele não reteve para si glórias a respeito de quem ele era. Inveja de outros ou crença de que os outros têm inveja dele. Aqui vai apertando, né? Aquela pessoa tóxica que acha que todo mundo tem inveja dela e ela não pode ver ninguém melhor do que ela. Se o fulaninho ou a ciclaninha aparentemente
chegar um pouquinho mais longe, eu vou dar um jeitinho. É mais forte do que a pessoa, gente. Isso aqui que a gente está falando, o transtorno narcisista é incontrolável para a pessoa. Quando ela se dá por conta, ela está prejudicando outros, passando a perna, sabotando pessoas, porque não consegue lidar com uma posição inferior. Então tá sempre abatendo, tá sempre humilhando, fazendo o que é preciso para estar em alta, para ser adorado, reconhecido, idolatrado. Não sabe lidar com o sucesso das outras pessoas, não sabe aplaudir, não sabe incentivar, encorajar, não sabe reconhecer que existem pessoas melhores do que ela em algumas coisas. Não, é um mundo encantado de Bob, onde o próprio eu é um Deus a ser reverenciado. Comportamentos ou atitudes arrogantes e insolentes se torna uma pessoa insuportável, né, gente? Insustentável uma relação dessa. Insustentável. E definitivamente isso não tem nada a ver com o nosso Senhor. Isso não glorifica o nome de Deus. Não é isso que Ele tem para nós. E é uma patologia, é uma doença. Precisa ser tratada. E aí eu quero deixar essa pergunta: por que tratar então, Carol? Por que é tão importante? Por que você está trazendo esse assunto? Olha só, as características narcísicas podem gerar disfunções em várias áreas da vida, incluindo relações pessoais e profissionais. Faça a pergunta para um filho ou uma filha de pais narcisistas, para você ver o quão destruidor é esse tipo de patologia, esse tipo de problema. O quão você tem um narcisista e uma pessoa com problemas de personalidade, de autoestima. O quanto um persegue o outro, o quanto um humilha o outro. Como se trata de uma relação doente, tóxica, castradora. Faça essa pergunta. Se faça essa pergunta também de como estão os seus relacionamentos. Que lugar nisso você ocupa? Você se identifica com alguma característica dessa? Você identifica pessoas com características assim que estão próximas de você? Talvez o seu cônjuge, talvez os filhos, pode ter filhos assim. Talvez você mesmo tenha questões com o orgulho, tenha dificuldade de reconhecer fraquezas, dificuldade de pedir ajuda. E em níveis extremos, duradouros e prejudiciais aos relacionamentos, talvez seja importante você procurar ajuda para aprender a lidar consigo mesmo, com as suas frustrações e não descontar isso nas pessoas ao seu entorno. Talvez você já tenha se prejudicado financeiramente, porque não sabe dizer não, porque tem dificuldade com a vergonha, perdeu o emprego por ser muito arrogante, perdeu o casamento por ser arrogante, por não conseguir pedir perdão, por não conseguir se colocar em vulnerabilidade. Porque de fato nós somos, gente. Somos imperfeitos, nós temos qualidades, nós temos defeitos. E nós precisamos ter uma visão realista ao nosso próprio respeito. De quem nós somos, entendendo que só existe um perfeito. É o nosso Deus, só Ele merece a honra e a glória da perfeição. Nós somos criaturas limitadas, carentes e necessitadas do Senhor. Como tratar, Carol? Como nós podemos tratar? Eu acho que eu tô com isso aí, viu? Eu acho. Primeiro de tudo, procure ajuda profissional. Faça uma boa avaliação diagnóstica. E eu vou dizer isso para você, tá? Uma boa avaliação diagnóstica para identificar se é um transtorno ou não leva de semanas até meses, tá bom? Então procure um bom profissional se isso causa sofrimento para você, para identificar se realmente se trata de um transtorno, algo para ser medicado, algo para ser cuidado com outros olhares de especialistas. Procure ajuda. Não tenha vergonha, lide, encare ela definitivamente. Encare as suas frustrações, se olhe no espelho. O narcisista, ele tem tanta dificuldade de olhar no espelho que ele criou para si uma imagem falsa de perfeição e ele se apaixonou por esta imagem. E ele idolatra a sua própria imagem. Podemos ir além, não podemos? Tudo começa do arrependimento, gente. Se arrependendo do pecado, dessas falhas.
Quero deixar aqui para vocês 4 lições, 4 considerações importantes a respeito do maior exemplo de todos de humildade. O nosso Senhor. O que nós aprendemos com Jesus? Coração orgulhoso, coração humilde. Filipenses 2, do 5 ao 11. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Olha só, Deus, o Criador perfeito, ele não se importou em se colocar no nível dos seres humanos. Esse é o coração humilde. Ele serve, ele abre mão de si e ele entrega, gente. Ele entrega. O narcisista não consegue fazer isso. Vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelho e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Eu até me emociono aqui. Sabe por quê? Porque o próprio Deus, ele não reteve a glória para si, ele se colocou à nossa estatura, ele se esvaziou dessa capa de perfeição, de realeza, e ele olhou nos nossos olhos. E sabe o que aconteceu? Por causa desse gesto de humildade, agora ele foi elevado não por si mesmo, não na sua própria concepção, mas pelo Pai. Então ele se colocou na mesma condição humana e o Pai, pelo coração humilde dele, o elevou. Olha, você é o meu filho, você é digno, eu te elevo. O coração humilde, gente, ele não retém para si elogios. Ele simplesmente é. Ele é amor, ele se doa e nos seus atributos e nas suas qualidades, não é ele que se vangloria, são as testemunhas, é o próprio Pai que o reconhece. Então talvez, e cada um de nós tem as suas qualidades, os seus dons, os seus talentos que recebeu de Deus, as suas facilidades. E isso ok. A questão é, deixa o Senhor te honrar. Seja humilde, porque o seu Deus vai te colocar em lugar de destaque, vai te elevar e falar, olha, essa aqui é minha filha e o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Que coisa linda, Jesus é o nosso maior exemplo. Troque seu modo de pensar. Primeiro de tudo, quem é Jesus? Esse é Jesus, o próprio Deus, que andou em vida humana e não reteve para si. Nós precisamos pensar, agir e viver como Ele, a exemplo de Jesus, saindo de um coração orgulhoso para um coração humilde. O orgulho, gente, impede a gente de ser verdadeiramente servo uns dos outros. O servo é aquele que serve, ele entrega. É isso que Jesus fez. Ele saindo da condição de Deus e se colocando como ser humano para entregar ao ser humano. Isso é servir. E o narcisista não consegue isso, ele não consegue sair do seu patamar. Veja bem, se o próprio Deus, perfeito, santo e maravilhoso, não reteve para si a glória, quem somos nós para achar que nós devemos e merecemos reter algo para nós, de glória, de honra? O próprio Deus se esvaziou, gente. E quando nós nos apegamos ao orgulho, à arrogância, à presunção, nós negligenciamos um dos princípios mais essenciais do Evangelho, que é o de servir um ao outro. Orgulho impede de sermos obedientes a Deus e à sua vontade. Jesus foi e é o exemplo de ser humano humilde e perfeito porque ele se submeteu perfeitamente à vontade do Pai. Ele abriu mão de si, dos seus desejos, ele não reteve para si o seu querer, mas ele entregou tudo aos cuidados do Pai.
Por isso ele é perfeito. Por isso ele é a exatidão do que é a humildade. Porque ele não reteve e ele obedeceu, ele tirou de si toda e qualquer prioridade e ele lançou no Pai: olha, eu vou fazer tudo o que você me orientar e quiser que seja feito. Um coração orgulhoso nos atrapalha, nos impede de acessar a vontade do Pai. Sabe o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos render. Abra a mão. Abra a mão das suas muletas emocionais, dos seus achismos, das suas convicções. É um desafio para nós, todos os dias. Viva da dependência do Senhor. Esse é o coração humilde. Não é aquele que pensa menos de si, não é aquele que anda numa vida miserável, de pobreza, falsa modéstia, sabe? Não, não é vitimismo. É um coração que obedece a Deus. É um coração que serve ao próximo. E é um coração que não retém para si as suas vontades como primazia. Não. O desejo do coração de uma pessoa humilde é fazer a vontade de Deus. Eu espero que o estudo de hoje tenha te ajudado a enxergar um pouquinho melhor do que se trata esse pecado, que é o orgulho a partir das Escrituras. Deus abençoe vocês e até o nosso último vídeo.